Olá, hoje é quarta-feira, 31 de maio de 2023, e não de junho, que aliás nem existe 31 de junho. Ontem eu errei, desculpem, não era 30 de maio, era 30 de junho. Não era 30 de junho, era 30 de maio. Agora, hoje é 31 de maio. Amanhã é junho. Bom, hoje eu venho trazer para vocês a notícia do maior vexame da história do Itamaraty: o apoio do Brasil à ditadura da Venezuela. Graças a Janja e ao Lula, o casal 2000, né? Pois é, além desse assunto, vamos tratar, né, da repercussão péssima. O presidente do Chile falou mal, o presidente do Uruguai falou mal, os jornais, etc., né? Vamos falar também do recorde batido pelo Lula, superando todos na liberação de emendas para o orçamento secreto. 1 bilhão e 700 milhões num dia só. Disso aí, meus amigos, o Lula não descuida, né? E das suas frequentes derrotas, que provocaram um telefonema meio desassombrado do Arthur Lira, de quem manda para quem é mandado, né? Ó, muda a tua base, hein? Tá mal, hein? Tá perdendo todas. O Lula tá perdendo todas no Congresso mesmo. Tá perdendo todas, sabe por quê? Foi eleito para pacificar o Brasil e está fazendo tudo o contrário. Foi eleito para repetir o primeiro governo. Está repetindo o governo Dilma, que foi realmente um desastre, na verdade. Pois então, tanto que a levou ao impeachment. Agora, outra notícia do dia, né? Eduardo Cunha absolvido. Eduardo Cunha, que foi o móvel da briga que levou ao impeachment da Dilma. Bom, meus queridos amigos, vamos conversar pela reação que mostra que o Lula conseguiu o que ele queria. O Lula não queria unanimidade na América Latina, então teve contra ele, mas teve, né? Ficou só com o Maduro. Quem sabe com uma futura adesão do ditador da Nicarágua, né? Outro fascista que se fantasia de comunista. Então, o presidente Boric, do Chile, não alisou, não. Bateu duro, viu? Bateu para doer mesmo. Ele disse que a violação dos direitos humanos pelo governo da Venezuela é uma realidade, não uma narrativa, como disse o Lula, né? A reação do Lula foi ridícula. Ninguém é obrigado a concordar. Só era o que faltava. O presidente do Chile não é obrigado a concordar com o Lula. Meu Deus, que coisa, mas é um gênio. Bom, o Luiz Alberto Lacalle Pou, xará do Lula, né, presidente do Uruguai, se disse surpreso com a história que o Lula disse que a ditadura da Venezuela, do Maduro, descendente, né, indicado pelo Chávez, era uma narrativa. Se há tantos grupos no mundo que estão se mediando para que haja uma democracia plena na Venezuela, para que se respeitem os direitos humanos e que não haja presos políticos, é tapar o sol com o dedo. Esse negócio do dedo é que eu achei que foi tem a ver do 10º dedo que falta ao Lula, porque se fala tapar o sol com a peneira, né? Tapar o sol com o dedo, a cara é pouco, o Uruguai é pequenininho, ali se separou do Brasil, mas olha, eu não sei não, essa história desse dedo aí, né? Agora, tudo isso ainda foi piorado, porque jovens da juventude fascista lá da Venezuela, não vem com essa história que é socialista, não, fascista, militarista, fascista. O Maduro não é militar, mas é herdeiro do militar. O coronel Hugo Chávez tentou vários golpes, até que ganhou uma eleição e criou aquela polarização lá, como é uma oposição que não existe, né? Jovens da milícia fascista
da segurança de Maduro sem nenhuma razão aparente, a não ser um tumulto, numa entrevista coletiva horrorosamente desorganizada pelas autoridades da Venezuela e do Itamaraty, em cuja sede ela se realizou, agrediram com um murro no peito a repórter da TV Globo, Delis Ortiz. Delis Ortiz chegou até a sentir falta de ar com o murro que levou, né? Mas o mais impressionante disso, mais até do que a agressão, é que eu acompanhei na Globo News as reações do governo e eu praticamente só ouvi falar de a produção da Globo ligar e alguém dar uma opinião bem mansa, bem cordata, como se não fosse uma violência absurda bater num repórter, que não era um terrorista, não era alguém que ia matar o Maduro, era alguém que queria ouvir o Maduro. Inclusive a Delis disse na TV que ficou muito preocupada com uma repórter argentina que estava grávida de 7 meses, com um tremendo barrigão e empurrada naquele meio, né? A reação do governo brasileiro, do Lula, da Janja, da ministra da Mulher, chega a ser nojenta de tão serviçal ao boçal, ao menino boçal que agrediu a veterana repórter da Globo, né? Mas isso não desanimou o Lula, não, viu? O Lula estava hoje, nesta quarta-feira, disposto a bater recorde. Bateu despejou 1,7 bilhão meus e seus. Você que eu digo que eu defendo aqui, que eu sou parcial a seu favor. O Lula botou a mão no nosso bolso e botou 1,7 bilhão de reais no bolso dos deputados do Centrão, liderados pelo Arthur Lira, de Alagoas, né? Desde que o Arthur Lira disse: olha, meu filho, se quiser ganhar, tem que pôr a mão no bolso. Lá no Congresso só vai perder. Ele perdeu uma história lá de marco temporal dos territórios indígenas, perdeu a possibilidade de criar ministérios, praticamente de criar, porque ficou sem estrutura nenhuma, né? Ficaram sem estrutura nenhuma na passagem pela aprovação do Congresso, os ministérios da Marina Silva, né? O Ministério do Meio Ambiente, Defesa do Meio Ambiente. O Brasil não defende mesmo o meio ambiente, para que ter ministério? E o dos povos originários da Sônia Guanabara. Ministérios absolutamente desnecessários, podiam ser transformados ali numa delegacia, num instituto, numa coisa qualquer, né? Mas o Lula precisava bater esse recorde de 32 ministérios. E os 32 ministérios precisam de dinheiro, e não tem dinheiro. Dane-se o pobre miserável, né? O nosso amável no pior sentido da palavra, né? Nicolás Maduro pôde testemunhar a essas coisas absurdas, né, que nós vemos aqui, né? O meu amigo Walter Fanganiello Mairovich me mandou um recadinho que ele pôs no UOL, elogiando muito, e eu concordo com ele, um editorial do Estadão chamado Lula envergonha o Brasil. O Walter disse que o Lula prepara seu impeachment. Olha que o Walter entende. Ele é juiz, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi presidente do Instituto Giovanni Falcone contra a corrupção, um instituto italiano cuja sede no Brasil ele dirige, né? E o Walter disse que o Lula foi eleito única e exclusivamente pelo apoio recebido de democratas, de pessoas que defendem direitos e odeiam ditaduras, autocratas que forjam eleições. Segundo, aí ele cita o editorial do Estadão, né? Que eu vou citar, talvez, a última frase, que é muito dura e vale a pena citar, né? Para
petista inúmeras evidências de atrocidades na Venezuela não passam de narrativa contra o companheiro Maduro. Vexame, vexame, vexame. Na voz de um cara que foi eleito pela ampla maioria democrática de julgar e pelo obsceno descaso de Lula. É uma narrativa que aí sim faz brilhar os olhos do chefão do Sul. Isso aqui é o texto do Estadão, da editorial, né? Do Sul, né? Do Sul total, do Sul global, né? Pelo amor de Deus, o Sul global seria uma tentativa de incluir a Venezuela nos BRICS. O Lula não lê jornal, porque o jornal de hoje, quarta-feira, 31 de maio, diz que o pior credor que existe é a China, que o Lula apoia. Uma ditadura fascista e autocrata e escravocrata do Xi Jinping, né? E o Lula está querendo que a Venezuela entre nos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e a Venezuela. A Venezuela deve absurdamente à Rússia e não consegue pagar. E a Rússia cobra com dureza. Os jornais estão dizendo que a China também. A China é o pior credor que alguém pode arrumar, né? Pois é, meus amigos, esta é que é a verdade dos fatos. O Lira telefonou para o Lula e disse assim: vai cuidar da tua base lá no Congresso, viu? Senão você está perdido, vai perder todas. Eu acho que aí não vai saber, né? Continuar tapando o sol com o dedo, né? Como diz o Lacan de Pou, aí é que ele não consegue mesmo, né? O Lira manda e não esconde, não. Ele fala as coisas que tem que falar, porque ele sabe que quem manda é ele, não é o Lula, e o Lula, se não obedecer, perde tudo que ele pensa que ainda pode juntar, né? É bom que ele se lembre que eu vivia dizendo aqui que só uma frente amplíssima poderia governar o Brasil, e ele está cada vez mais isolado, ouvindo apenas a própria mulher, a Janja, que vamos dizer, a persona non grata dos 32 ministros dele, né? Segundo fofocas lá de Brasília. Mas eu vou ter que terminar por aqui, né? Não dá mais para... Eu não tenho mais estômago para ficar cuidando aqui disso. Então, eu vou convidar você para ler, para ver, né? Para ver o Neumann Entrevista, que está no ar desde sábado, com o sociólogo José Pastore, criticando veementemente as invasões de terra pelo MST, bajulado pelo Lula, assim como o Maduro, Nicolás Maduro, né? E um Dois Dedos de prosa maravilhoso com meu amigo, editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, falando do heroísmo, elogiando a posição de herói do Vini Júnior, cria do Flamengo, craque do Real Madrid, que foi o maior garçom, o que mais deu assistência de gol no campeonato de La Liga, presidido por um fascista, que estão ganhando todas as eleições, segundo o correspondente do UOL lá na Suíça, né, o Jamil Chad, triplicando a representação política direita na Espanha. Olha, precisamos ter cuidado, viu? O Lula, como diz o Walter Mairovitz, pode estar cavando o próprio impeachment. Isso aqui não é praga, não, é medo. Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té.